viajantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Num banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu
passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra de Jesus, com a qual nós queremos saudar a todos nesta oportunidade, nessa celebração, que nós possamos refletir sobre essa palavra e sobre a importância da Bíblia, da mensagem bíblica em nossos dias. Aliás, daqui a pouco nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto, o qual é a importância da palavra de Deus ainda hoje. Mas nós queremos deixar aqui a nossa saudação a todos que nos ouvem, que participam conosco nessa celebração, dizendo que a nossa alegria é muito grande e certamente o coração de Deus se alegra também com essa comunhão à distância, essa forma diferente que nós temos de nos encontrarmos. Que cada minuto que se passa aqui seja para a honra e glória do Senhor primeiramente, mas também para a nossa edificação, para o nosso crescimento no conhecimento da palavra e na observação da mesma. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Graça e paz, queridos irmãos. Este é o momento que eu vou denominar Momento Brasil. Mês de setembro, mês da pátria, mês de missões nacionais. Depois nós teremos o momento de missões nacionais. Mas este momento é para fazer um apelo a cada cristão que me ouve, a cada cristão que crê profundamente na transformação desse país pela propagação do Evangelho de Jesus. Que ore, que interceda, que suplique por um país melhor. Que Deus traga cura para este país, mas não somente cura na área física, mas na área espiritual. E nós sabemos que a única forma é multiplicando a mensagem de Jesus, a mensagem salvadora, que transforma vidas e que faz de cidadãos do céu aqui na terra, com bondade, misericórdia, justiça, honestidade. E é isso que nós estamos precisando. Neste Momento Brasil, nós teremos uma música especial falando sobre o Brasil, teremos uma poesia sobre o Brasil e depois, então, teremos um momento de oração pelo Brasil. Vista a camisa, vista a camisa. Ele me amou primeiro, vista a camisa. E vamos difundir isso por todo lugar onde nós passarmos, onde tivermos influência, onde convivemos, no trabalho, em alguns locais de família e também por meio das mídias. Você pode ser um propagador deste evangelho transformador. Ame o seu país, ore por ele, ore pelos seus governantes. Vamos suplicar a Deus, Senhor, sara a nossa terra. Amém. Deus, sara esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica com as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: sara, Senhor. Deus, sara esta nação.
Felipe, que neste momento o Brasil vai estar apresentando uma poesia, foi membro e participou nos primórdios da Igreja Batista Pérola, neto do pastor Clemente e da irmã Agnólia. Que coisa linda! Muito ligado à Igreja Batista Pérola e agora um jovem casado, um testemunho fiel de Jesus e apaixonado pelo Brasil e sonha ver a libertação real do povo brasileiro. Hoje lembramos do grito de Dom Pedro I declarando e lutando pela independência do Brasil. E pensei, do que vale uma vida independente? Será que nós nos bastamos? Portugal invadiu o Brasil, explorou suas riquezas e escravizou o seu povo. Nada mais justo do que ter o governo retomado a quem de fato pertence. Isso me lembrou uma história. Deus nos cria e vem um saqueador que nos engana com seus escambos, nos rouba, nos aprisiona e nos explora, sendo nós a riqueza mais preciosa de Deus. Contudo, o Pai da família real envia o seu Filho, o Príncipe da Paz, que nos liberta da escravidão e da morte, nos tornando independentes, independentes do jugo do pecado, mas totalmente dependentes de Deus, porque eu posso e passo todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não depende dele, brother, vida você não tem. Pense. Graça e paz em Cristo. Esse mês nós estamos comemorando a independência do nosso país. Nós estamos atravessando uma situação muito difícil, delicada no mundo inteiro, com essa pandemia, com essa crise que se instala em todos os aspectos sociais, emocionais, econômico, financeiro. Mas nós temos que ter em mente que Deus é Senhor e que nada acontece fora do seu cuidado e dos seus decretos. Toda autoridade é constituída por Deus, do vereador ao presidente. Então eu quero nesse instante orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, orar por todas as autoridades. Bondoso Deus e Pai, Deus santo, perfeito Tu és. Te exaltamos pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e justiça. E te suplicamos, Pai, a Tua bênção sobre esta nação. Que Tu conduza os nossos dirigentes, do vereador ao presidente, para que bem governem, porque quando assim o fazem, o Teu povo respira aliviado. Seja conosco, Pai. Abençoa cada autoridade desta nação para que tenha sabedoria vinda de Ti, para que procure governar da melhor forma possível, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e honrado. Seja conosco, Pai, com a Tua igreja, dando-nos a sabedoria para entendermos cada momento e que para que tenhamos a consciência de que nós não somos independentes, mas sim dependentes de Ti, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Te exaltamos pela Tua grandeza, pela Tua justiça e pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, 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 santo é o Senhor.
seu nome para sempre. Louve, 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 louve ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, e Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve, 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 louve ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 Rei Jesus. Louve ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Rei dos reis, o Senhor, aleluia. Rei dos reis, Ele é o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Louvem, louvem, louvem ao Senhor. Louvem, seu nome para sempre. Louve, 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 louvem ao Senhor. Louvem,
mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo sua salvação. Lá, 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 lá. Graça e paz, amados. Vamos para as nossas atividades semanais? Então vamos começar com a nossa série de vídeos conectados com a palavra, que é uma meditação diária com o nosso pastor Arno Hilbner. Temos também o culto de oração com um grupo de mulheres, toda segunda-feira às 19 horas pelo Google Meet. Discipulado com os adolescentes, quinta-feira às 20 horas e 30 minutos após o culto de oração. Temos o culto de oração toda quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook da nossa igreja. E se você quiser entregar algum material na igreja, teremos sempre o irmão no domingo pela manhã para lhe atender, das 9 horas às 10 horas. Claro, seguindo todos os protocolos necessários. Também os domingos, 15 horas e 30 minutos, EBD dos adolescentes pelo Google Meet. 16 horas e 45 minutos, EBD de jovens e adultos também pelo Google Meet. 18 horas e 30 minutos, culto geral pelo YouTube e também compartilhado pelo Facebook da nossa igreja. Precisando de ajuda? Fale conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que estão aqui desde o início, ou através do número do pastor, que é o número do WhatsApp. Mande sua mensagem, faça seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e boa semana. Comissões Nacionais 2020, temos como tema Porque Ele me amou. E nossa divisa também é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A conta da igreja está disponível, irmãos, para contribuições, então contribuam para que essa campanha continue. Logo após aqui vocês verão o clipe de Missões Nacionais e logo após o evangelho que está sendo realizado com os surdos por todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
quando ele nasceu, eu descobri que ele ia ser mudo, né? Não ia escutar. E ali eu me desesperei, né? Naquele momento, né? Como que vai ser? Meu filho não fala, meu filho não escuta. Como é que as pessoas vão tratar ele? Como é que ele vai viver? Eu chorava muito para Deus. Eu não sei como que eu vou ajudar meu filho nesse mundo, né? Quando eu engravidei do Jean, eu tinha 19 anos, eu era muito nova, né? Foi aquela mãe assim de fazer um pré-natal, de ir ao médico, né? Queria muito, mas não fez essa parte, né? E quando ele nasceu, eu descobri que ele ia ser mudo, né? Não ia escutar. E ali eu me desesperei, né? Naquele momento, né? Aí o tempo foi passando, né? O Jean foi pegando 2, 3 anos, chegou a época da escola. Tive a oportunidade para a escola e até aos 11 anos era bem pouco meu conhecimento na sociedade. E na escola as pessoas iam só empurrando ele, empurrando o Jean. E o Jean não sabia nada, nem assinar o nome dele, não sabia livro, não sabia nada. Quando ele chegou na 5ª série, que na época era por série, eu encontrei uma professora que disse que o Jean não era doente, que ele não era doido, ele era uma criança normal, que ele tinha capacidade de aprender o nosso português, tinha capacidade de aprender a Libra, que é o sinal dele. Com 11 anos eu pude estar aprendendo a minha língua, Libras, porque eu não tinha conhecimento da minha própria língua. Eu só lidava com gestos e ali foi o momento que pude aprender. Através de Libras, eles foram me explicando e me ensinando, e na semana do alcance tinha aulas para aprendermos, e foi através desse convite que eu aceitei e vi muitas coisas melhorando. Quando eu chegou ao alcance ao surdo, eu vi a resposta das minhas orações, né? Que Deus tinha providenciado, que Deus tinha trabalhado a meu favor em todas as minhas orações, né? Chega Jean, sua mãe, seus irmãos, e naquele jeitinho dele acanhado, ele vem, cumprimento ele, e ele dá aquele oi bem tímido. E ali foi o momento então desse encontro com Jean. Uma criança de 11 anos aprendendo tudo, e tudo era novo para ele. E quando ele vem e fala assim, eu quero poder aprender mais. E vi neles Jesus, eles, discípulos. E então eles vieram explicar para mim quem é Jesus. Então foi muito bom. Ali aceitei Jesus, isso clareou na minha mente. E então, em 2011, iniciamos a Igreja em Libras, julho de 2011, e aqui estamos, né? Durante esses 6 anos com a Igreja em Libras em Macapá, vivenciando assim um momento muito lindo do que Deus tem feito através desses surdos aqui na nossa ilha. Eu não ia poder fazer nada para meu filho se não fosse Deus, né? Eu nem ia poder ensinar ele, eu nem ia poder chamar as pessoas para perto dele se não fosse Deus enviar as pessoas, né? Se não fosse Deus dar entendimento às pessoas e dar entendimento para ele entender, né? Olho para mim no meu passado e era uma vida cheia de problemas, dificuldades, tristezas, ruim. Dentro de mim eu sentia que era ruim. Parece que nós não tínhamos harmonia, mas depois de Jesus em mim, tudo ficou melhor. A minha mente começou a ter uma leveza, não tem aquele peso em mim. Eu sou outra pessoa com Jesus e sou bem melhor. É possível um surdo se tornar capaz na sua língua, se tornar capaz na sua sociedade. Então tudo aquilo que a sociedade trazia para eles que eles não conseguem, que eles não vão chegar, eles conheceram alguém que os ama, Jesus Cristo, e através disso eles estão conseguindo vencer e chegar à realização dos seus próprios sonhos. Hoje, eu posso olhar assim as pessoas, como alunos, como vidas também, como eu estava, e poder passar para eles quem é Jesus. Então, o que eu entendo é que todos nós somos de uma sociedade igual, e o que nós precisamos é servir como Jesus todos os dias. Ser movida pela graça é viver Jesus na rua, na cidade, onde você estiver. Leve esse Jesus
a maravilhosa graça. Eu estou preocupado com todos esses surdos que não conhecem ao Senhor e que precisam vivenciar Jesus em suas vidas. Saber que João 14,6 nos diz que Ele é o único caminho e que eles precisam aceitar esse Jesus que foi enviado para nós. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma? Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz? Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida? Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados seus? Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre? Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. A palavra de Deus, a Bíblia, ainda é importante? Essa é uma pergunta que exige uma resposta, né? Uma resposta talvez individual, pessoal de cada um de nós. O texto bíblico que eu quero ler é muito conhecido, que fala da parábola do semeador. Diz assim o texto, primeiro, do versículo 1 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Começa o texto dizendo assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, profeta vidente, é o significado deste nome. Administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Eu quero fazer um pequeno interrupção nessa leitura aqui para dizer o seguinte: os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres. São 3 nomeadas aqui, 3 mulheres citadas por nome. Sabe-se que havia outras que acompanhavam, mas essas 3, o que se diz aqui, e a Joana é destacada nesse contexto aqui, mostrando que tratava-se de uma pessoa, de certa forma, importante, devia ser de posição social talvez elevada. O marido dela
era o administrador da casa de Herodes. Herodes, o governador romano da província, da região. Portanto, Cusa trabalha na casa do governador romano, administrava essa casa. Talvez não como escravo, mas como alguém em quem ele depositava toda a confiança, porque envolvia também questões financeiras. Então Joana é essa mulher, juntamente com Maria Madalena e Susana e muitas outras. Interessante que diz assim, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O grupo de mulheres talvez pudéssemos caracterizar aqui como sendo o protótipo da MCM de hoje em dia. Continua, portanto, esse trabalho das mulheres começou lá com o Ministério de Jesus. E elas estão aí presentes. Muitas vezes se pensa que eram somente os 12, mas não eram. Tinha muito mais pessoas, inclusive muitas mulheres que não eram contadas e consideradas na ocasião. Continuando a leitura. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito essas coisas, ele exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram na beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram entre as pedras, sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que ouvem com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm a mesma e dão fruto com perseverança. Jesus, portanto, aos discípulos, ele explica o sentido da palavra, da parábola. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ainda é importante? A palavra de Deus, por assim dizer, é um instrumento de trabalho do líder espiritual de qualquer igreja, o líder de qualquer grupo dentro da igreja. O professor da EBD, por exemplo, precisa recorrer à Bíblia para nela fundamentar os seus estudos. A letra B da sigla EBD refere-se à Bíblia. Na Bíblia encontramos a fundamentação para os estudos, pregações, aconselhamentos, argumentos apologéticos, etc. Enquanto batistas da Convenção Batista Brasileira, nós adotamos a Bíblia como única regra de fé e prática. Infelizmente, porém, muitas vezes ficamos tão familiarizados com o uso da palavra que não nos damos conta da importância que ela tem. Não é incomum encontrar ministros e líderes de igrejas, de grupos, cuja leitura bíblica se resume tão somente aos textos para a preparação de sermões, de estudos. Mais ou menos por aí. Alguma abordagem profissional, quem sabe, mas não passa disso. E quando isso acontece, a aridez espiritual passa a ficar mais perto, mais densa. A culpa e a insatisfação acabam rondando a pessoa do líder, que assim procede. E pode-se dizer então que o fracasso jaz à porta. A parábola do semeador nos fornece alguns elementos
para suportar tal situação. E vamos apreciá-los. Vamos refletir sobre as implicações de um texto que enfatiza a importância da palavra, que é exatamente essa parábola. É um dos textos bíblicos mais conhecidos. E nessa parábola, Jesus descreve um trabalhador que saiu para semear a sua semente no seu campo que ele havia preparado para a sua colheita. Ao fazê-lo, encontra diferentes solos: solo rochoso, espinhoso, aquele que ficava à margem do caminho, e finalmente também um solo que era bom para o plantio. E é importante e também interessante observar que ele usou apenas um tipo de semente, que acidentalmente ou não, essa semente caiu em diferentes solos. Então vejamos, os solos eram diversos, diferentes, mas a semente era uma só. Em uma exposição dessa parábola, Jesus deixa claro que os diferentes solos equivalem às variadas maneiras como as pessoas reagem à palavra de Deus. Ele também disse que a semente é a palavra de Deus, eterna, invariável, imutável, tudo pode passar, mas a palavra não passará nunca, jamais. Assim, qual semente que é semeada na terra, a semente da qual Cristo está falando, qual seja a palavra de Deus, lança suas raízes no mais íntimo daquele que a recebe com alegria, transformando dessa forma toda a vida e o seu caráter. Todavia, dependendo do solo, pode haver outra reação. E à luz da parábola, podemos notar que a palavra de Deus possui 3 importantes características. Em primeiro lugar, e a primeira característica da semente mostra que ela é um agente de vida, pois Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, João 6,63. Assim, ainda que alguns pensem que a Bíblia já seja apenas um livro que nos prepara para a morte, sua mensagem é, antes de tudo, uma mensagem de vida para a orientação do cristão enquanto ele está nessa jornada, nessa peregrinação, enquanto ele está neste mundo. Além de mais, a Bíblia nos prepara para a vida eterna, da qual nós desfrutaremos com Jesus, que nos resgatou, nos tirou do caminho no qual estávamos indo a passos largos para a perdição eterna. Louvado seja Deus por tão grande amor. Em segundo lugar, a segunda característica, a palavra de Deus é um instrumento de crescimento. De fato, com cuidado e no devido tempo, uma semente pode germinar e se desenvolver, tornando-se uma planta viçosa. Semelhantemente, a palavra de Deus também pode fazer crescimento espiritual na nossa vida. Essa verdade é ilustrada na carta de Pedro, onde o apóstolo exorta os seus leitores, dizendo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. O mesmo apóstolo Pedro já havia mencionado essa questão anteriormente, já havia apontado para esse leite espiritual como sendo a palavra de Deus, quando ele diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi anunciada. 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 a 25. Finalmente, e em terceiro lugar, a terceira característica, a palavra de Deus, assim como uma semente lançada na terra, produz flores e frutos. De fato, a importância dos frutos está em que eles revelam a natureza da árvore, ou a experiência religiosa que os produziu. O Senhor Jesus, no célebre Sermão do Monte, diz: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas do espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7, versículo 6. Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, disse João Batista aos líderes religiosos logo quando ele começou o seu ministério. Lucas 6,
Lucas 3, versículo 8. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pois depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3, versículo 17. Esse texto serviu como divisa para todos nós quando nós tínhamos como subtema buscando a sabedoria que vem do alto no bimestre fevereiro e março, lá no início da pandemia, que nos deixa afastados até agora. Lembrando que o nosso tema anual de 2020 é Debaixo da Sabedoria de Deus. No atual bimestre, agosto e setembro, temos outra vez um texto da carta de Tiago como divisa para o nosso subtema, que é: no trato com as pessoas mostramos a fonte da sabedoria. E o texto diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago 3, versículo 13. Na busca, no nosso empenho deve ser seguir avante, prosseguir. Não daremos conta disso por nós mesmos. Não fora a presença do Espírito Santo em nós, não teríamos sucesso. Por isso, em sua oração sacerdotal, Jesus pediu aos discípulos, ou aliás, pelos discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Na mesma oração, chamada oração sacerdotal, o Senhor Jesus lembrou de mim e de você, bem como de todos os que pelo mundo afora creram ou virão a crer, quando diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17, versículo 20. Assim, a produção de frutos da vida do cristão, e essa produção está intimamente conectada e ligada à palavra de Deus em sua vida no cotidiano. A essa altura, parece correto e oportuno perguntar: qual o lugar e qual a importância da palavra de Deus para você na sua vida, para e nos relacionamentos? Qual lugar você, que é líder da igreja, tem dado à palavra de Deus em sua vida particular e no seu viver cotidiano em relação ao grupo que você lidera? E você, ainda que não tenha sob a sua responsabilidade liderar um grupo, uma congregação, uma igreja, como você está em relação à leitura e estudo da palavra de Deus? Você tem lido e procurado aplicar os ensinamentos da palavra de Deus diariamente à sua vida, nos seus relacionamentos? Espero que você e eu possamos considerar essas questões e, se necessário, mudar nosso procedimento. Mas as sementes que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, dão fruto com perseverança. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Que Deus nos abençoe. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. Da glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça,
Deus reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós concluímos a nossa celebração nesse dia e é tempo de agradecer. Agradecer a você que nos acompanhou, que esteve conosco, mas sobretudo dar graças a Deus pela oportunidade. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos oriente em tudo. Faze com que haja crescimento, que nós possamos observar mais e mais a palavra do Senhor, que ela tem importância nos nossos dias ainda. Apesar de tanto avanço em tantas áreas tecnológicas, mas a palavra do Senhor, como Jesus disse, ela não passará. As coisas outras passam, o mundo passa, e o que o mundo oferece passa, mas a palavra do Senhor, ela é permanente e é eterna. Despede-nos, Senhor, desse encontro. Obrigado porque Tu estiveste conosco, nos orienta e inspirando. E despedimos-nos dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco agora e sempre. Amém.